Bendito Deus. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Bendito seja o nome do nosso Deus. Espera aí um minutinho que o meu trem aqui até fugiu. Aleluia. Apareceu. Glória a Deus. Neste lugar, tu és real. Aleluia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso te enxergar e entender. Aleluia. Vamos, Wesley. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida seja mais se conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Era só para eu ganhar o tempo para arrumar aqui, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1, para a nossa breve meditação nessa noite, para o nosso elevo espiritual. Glória a Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado para que reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre seus filhos me tenho provido um rei. E disse, porém, Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso,
de semblante de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que então na tua presença, que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo aqui. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. E assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou a Jessé. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O versículo de número 11, que está escrito assim: disse mais a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor falou, meu Deus, no dia de hoje de maneira tremenda. Meu Deus amado, 2 vezes de maneira poderosa pela manhã, agora usando a tua serva, a tua filha Amanda, e eu te peço uma vez mais, fala com o teu povo através da minha vida. Oh, meu Deus querido, usa-me apenas como um canal de bênção, Senhor, para falar tudo aquilo que é o teu desejo, a tua vontade, para proferir aqui os teus oráculos, ó Deus, o peso da tua palavra, Senhor, sobre o teu povo. Eu te oro em o nome de Jesus, que governa como o Rei dos séculos, para todo sempre. Amém. Tome seu assento, querido. Glória a Deus. Meus irmãos amados, nós sabemos que Samuel, ele é o último juiz de Israel. E é através dele, irmãos, que Saul, o primeiro rei, é ungido. Saul, irmãos, era filho de um homem bem-sucedido, que tinha alguns gados, algumas cabras, e certo dia seu gado se perdeu, e ele mandou o seu filho Saul sair para procurar as cabras, sair para procurar os seus caprinos, e ele procurou por diversos lugares e não os encontrou. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele, perdido, ouviu do seu moço que lhe foi de companheiro a seguinte coisa: vamos até Ramá, porque lá há um vidente, lá um homem que Deus revela todas as coisas, e certamente vai nos dizer onde está o gado de seu pai. E Saul estava preocupado com o seu pai, já preocupadíssimo com as ovelhas que haviam sumido, e ainda agora com o filho e o moço que não apareciam.
Mas ele cedeu o convite do moço e foi atrás do vidente. Chegando na cidade, as mulheres estavam por ali fazendo os seus trabalhos e ele perguntou: é aqui que tem um vidente? E as mulheres responderam: é sim. Corra, se apresse antes que ele suba um monte para oferecer sacrifícios a Deus. E quando ele andou mais um pouquinho, ele disse: vocês viram o vidente por aqui? E Samuel, irmãos, respondeu: sou eu o vidente. E na hora que Samuel bate os olhos naquele jovem, a Bíblia faz questão de descrever como ele era: homem de estatura inigualável, nenhum outro homem daquela ocasião, sisudo, bonito, formoso, do seu abdômen para cima. Não havia homem belo como ele e nem destro na guerra como ele era. A Bíblia vai dizer então que naquele momento Samuel o convida para subir um monte com eles e lá o ordena como capitão de Judá, como capitão do povo de Israel. A Bíblia vai dizer, irmãos, que dali os filisteus se levantam contra Israel e esse capitão ungido por nome Saul sai a peleja, a organizar os homens de guerra, a organizar todo o exército de Israel, e é grande a queda dos filisteus. E agora Saul volta aclamado e reconhecido pelo povo depois da batalha. Depois que Saul batalhou e o povo viu que ele era um guerreiro que podia ser o monarca de Israel, então diante de todo o povo ele foi ungido rei de Israel. Porém, irmãos, o tempo foi passando, dezenas de anos se passaram e o coração de Saul se exaltou. O rei Saul, irmãos, que era alguém que Deus escolheu segundo os seus critérios bélicos, os seus critérios de guerra, segundo a criação que ele tinha. Ele era da tribo de Benjamim, o seu pai era um homem de boa posição. Mas o tempo foi passando e o orgulho, a altivez foi tomando conta do coração de Saul. Até o belo dia em que ele queria, era necessário oferecer um sacrifício a Deus. E o profeta e sacerdote Samuel ainda não havia chego. E ele não esperou, irmãos, o profeta chegar. Colocou a mão no incensário, ofereceu o sacrifício, aleluia, que deveria estar nas mãos do sacerdote. E Deus se aborreceu com ele e o rejeitou. Quando Samuel chegou, irmãos, o repreendeu e disse: o Senhor te rejeitou porque você fez aquilo que não compete a você fazer. Passado mais um tempo, irmãos, ele se levantou mais uma vez uma guerra contra o rei Agag. E contra o rei Agag a ordem do Senhor através de Samuel era: destrói todas as coisas, acaba com tudo, não pega despojo nenhum de guerra, mata todos do exército do rei Agag, não deixa sobrar ninguém. Mas ele, irmãos, não deu ouvidos, preservou a vida de Agag e ainda pegou um pouco dos seus animais e levou para o seu reino. Deus se aborreceu mais uma vez com ele. E mais uma vez o profeta Samuel disse: o Senhor tem rejeitado as suas atitudes. 2 vezes o Senhor rejeitado as atitudes do rei Saul. Agora Saul precisa, irmãos, resolver um dilema, um problema. E ao invés de consultar o Senhor, ele procura uma feiticeira, uma adivinha. E a 3ª vez Deus rejeita o rei Saul. Até chegar, irmãos, o ponto do rei Saul estar a miséria total na sua parte espiritual. Saul, irmãos, foi alguém que Deus escolheu para terminar o período dos juízes. Mas acontece que é o seguinte: Deus, irmãos, é Ele quem coloca reis, é Ele quem institui tronos, é Ele quem coloca, quem levanta os homens, é Ele quem coloca a cadeira, é Ele quem coloca no trono. Acontece que quando alguém senta na cadeira para governar, quando alguém senta no trono para reinar, quem vai desenvolver o governo é quem está sentado e não Deus. Você pode desenvolver aquilo, aleluia, que Deus te entregou, buscando conselhos no Senhor, mas as ações são suas, as atitudes são suas. É você que precisa ditar as regras, é você que precisa dizer se você vai ter um reino, se você vai ter
uma dinastia, se você vai ter um exercício monárquico, servindo e temendo ao Senhor, ou andando conforme a sua própria mente. E é isso, irmãos, que Saul está fazendo. Saul está rejeitando os conselhos do Senhor e está fazendo tudo conforme o seu bel prazer. E Deus, irmãos, não aceita esse tipo de coisa. Deus não aceita desobediência. Deus não aceita que o santo seja profanado. Deus não aceita que o seu culto seja de qualquer maneira. Então Deus rejeita Saul. Samuel, que era um homem de Deus, criado aos pés de Eli, uma criança que foi gerada no ventre segundo um propósito materno, ele tem então, irmãos, pena, ele tem dó de Saul, porque ele conhece o Deus que ele serve. E Deus, irmãos, entra na cena e diz a Samuel: até quando terás pena de Saul, quando eu, o Senhor, tenho o rejeitado? Que dura coisa, que coisa difícil é ouvir uma frase dessa da boca do próprio Deus. E Samuel, irmãos, certamente seu coração se inclinou ao Senhor, e o Senhor disse a ele: Samuel, é momento de você descer a Belém, porque lá na casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. Ele não disse: eu estou provendo um rei para Israel, eu estou provendo um rei para o meu povo, eu estou provendo um rei para essa nação. Ele disse: não, eu estou me provendo de um rei. Eu tenho provido a mim mesmo um rei. Ou seja, os reinos, os governos são instituídos por Deus. Aleluia. É o próprio Deus, irmãos, quem entrega ministério. É o próprio Deus, irmãos, quem coloca na cadeira. É o próprio Deus quem coloca no trono. É o próprio Deus, irmãos, aleluias, que diz a um povo quem é o seu líder. A Bíblia vai dizer então que Samuel teve medo de Saul e disse: mas se eu for lá para ungir um rei, ele vai me matar. E o Senhor disse a ele: tem uma estratégia aqui, pega uma das ovelhas, pega um dos bois, aleluia, coloca embaixo do seu braço, aleluia, e vai até lá e diz que você foi sacrificar ao Senhor. Mas a frase a frase áurea dessa parte do texto enche o seu chifre de azeite e vem. Interessante é que eles estavam num diálogo. Samuel e o Senhor estavam conversando. E Deus, irmãos, que está em todos os lugares, ele parece que já está em Belém, pois ele diz: enche os seus chifres de azeite e vem. Parece que ele já tinha chegado lá. E quando Samuel, irmãos, faz tudo que Deus está mandando fazer e chega em Belém, os anciãos da cidade, por que não dizer os presbíteros, os líderes da cidade, perguntam: é de paz a sua vinda? Tremos. E Samuel responde: é de paz. Porque todas as vezes que Deus levanta um profeta na Bíblia Sagrada, é porque há uma calamidade. Todas as vezes que Deus levanta um profeta no cenário de Israel, é porque tem um problema, e um problema sério. Quando eles viram Samuel chegar em Belém, logo eles pensaram: Samuel não está aqui à toa. Aconteceu uma coisa muito séria. Não é por acaso que Samuel está vindo aqui. Eles, tremendo, perguntaram se era de paz a vinda de Samuel. É de paz. A palavra do Senhor vai dizer, a Bíblia vai dizer, que Samuel disse: vamos fazer um jejum, vamos santificar a nossa vida, porque amanhã nós vamos oferecer um culto a Deus. Mandou chamar a Jessé, e Jessé e os seus filhos, e os filhos vão chegando, vem Eliabe, vem Samar, vem Abinadab, todos os filhos, todos eles vão se apresentando um a um. E Deus dizendo: não é esse, não é esse. Quando Abinadab chega, bonito, forte, atlético, guerreiro, Samuel falou: já sei, é ele. Tinha as características de Saul. E Deus falou: não. Você vê pela aparência. O homem vê o que está de fora. O profeta Samuel, irmãos. O homem vê o que está de fora. Olha aqui, puxão de orelha. Mas eu, o Senhor, sondo o coração. Deus não estava fazendo um eletrocefalograma no coração de Samuel, não. Deus estava dizendo: eu conheço a intenção. Eu sei o que passa na mente.
Eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele sente. Eu conheço o coração desse, eu conheço o coração do outro. Não é ele, não é esse. Eu não vejo como você vê. Eu não olho o porte atlético, eu não olho a conta bancária, eu não observo o poder de persuasão que ele tem, o poder de oratória, ou o nível de língua portuguesa que ele fala, ou o tanto de canudos e o seu conteúdo acadêmico. Eu olho diferente. O Senhor vê diferente do que vê o homem. O homem vê por fora, Samuel, mas eu conheço a intenção, o pensamento, eu conheço o coração. Eu esquadrinho o coração do homem de maneira minuciosa. Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe a tua expectativa acerca do culto nesta noite, e ele está aqui recebendo o seu louvor, a sua adoração, a sua glorificação. E hoje pessoas vão sair deste culto aqui em Belém, na casa do pão, na casa da graça, na casa da misericórdia, na casa do perdão. Pessoas vão sair deste culto aqui em Belém com as suas cabeças ungidas pelo Senhor. Quem crê em nome de Jesus, adora Ele. Os meninos eram morenos, altos, porte atlético. Deus falou, não tem escolhido nenhum deles. Aí Samuel, mas acabaram os jovens, versões mais antigas, o mancebo, a minha versão, o moço. Não tem um, é o menor. Ele está lá no curral, com as ovelhas magras que eu tenho lá. Ah é? Tem um menor. Olha só, irmão, como Jessé dá 100. Ainda falta um, o menor. Ainda falta o menor. Sabe por quê, irmãos? Deus estava cansado de altivo. Deus estava cansado de soberbo. Deus estava cansado de gente grande. Deus estava cansado de gente com porte atlético, fazendo o que queria. Deus queria um pequeno. Deus queria alguém pequeno, irmão, simples, humilde, para mostrar para Israel que a guerra é dele, que a peleja é dele, quem opera é ele, quem faz é ele. E quando ele faz, e quando ele opera, e quando ele fala, ninguém pode impedir. Então manda buscá-lo, porque não vamos sentar à mesa até que ele chegue. Vem aqui, Caleb. Davi estava apacentando as ovelhas no curral, irmãos. Comia com os empregados, humilhado pelos irmãos. No próximo capítulo, depois do que nós lemos, você vai ver o irmão dele dizer: o que você veio fazer aqui, Davi? Eu conheço a sua presunção, eu sei quem você é. Você veio aqui espiar a guerra. Mas nesse momento agora, ele está vivendo o que Samuel disse: não vamos sentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. É aí que Davi começa a cantar uma canção que ficou eternizada. É o salmo mais traduzido, irmãos do universo. É o trecho da Bíblia mais traduzido de todos os tempos. Por favor, galera. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e o meu vigor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! É aí que ele entra na cena, irmãos, para dizer: o Senhor é o meu pastor, eu sou pastor das ovelhas, mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tem uma mesa preparada para eu sentar. Até aqui eu comi com os empregados, até aqui eu não tive valor, até que meus irmãos me chutaram, mas prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida.
Quando chega Davi na cena, ele chega como você, pequeno, gentil, de boa aparência, bom de palavra. Olha como Davi se parece contigo, humilde, pequeno, de gentil presença, de palavra pronta na boca da língua, na ponta da língua. Sabe o que é isso, irmão? O crente na pessoa de Cristo Jesus, ele é assim, ele é humilde, ele é pequeno, mas mexe com a boca dele. Ele tem palavra, ele tem revelação, ele tem salmo, ele tem hino, ele tem cânticos espirituais. Davi chegou e foi ungido. Davi chegou, irmãos, e foi ungido na presença de seus irmãos. A palavra do Senhor, irmãos, é categórica em dizer que naquele instante que Davi era ungido, o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O Espírito de Deus se apoderou do menino Davi, um jovem entre 14 e 17 anos. E Saul era um homem de aproximadamente 50. Nessa ocasião, irmãos, o Espírito de Deus agora se retira de Saul. O Espírito de Deus agora se retira dele. E um anjo mau da parte do Senhor passa a atormentá-lo. Preste muita atenção, no céu não tem anjo mau. Quem era mau do céu foi expulso, está no quinto dos infernos. No céu, irmão, só tem anjos para a glória e honra do Senhor. Só tem anjos para o serviço de Deus, são ministros do Senhor. Mas esse anjo mau é da parte do Senhor pela permissão de Deus para atormentar a Saul, para tirar a paz de Saul. E nós sabemos, irmãos, muito bem o que a Bíblia nos fala, o que a Bíblia nos assegura. Eu preciso ler aqui, irmãos, porque é muito mistério. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 12, a gente percebe Jesus dizer ali que quando uma casa está vazia, limpa, pronta, adornada, nós percebemos que, aleluia, Jesus está dizendo que essa casa vazia é habitada por espíritos malignos, e aquele que foi embora, aleluia, se o dono da casa não habitar, se o dono da casa não deixar essa casa ser habitada, aquele que foi embora volta, e quando volta, volta com mais 7. Saul, antes de conhecer a Deus, antes de conhecer a Samuel, foi atrás apenas de um vidente, não conhecia o Senhor, não conhecia os mistérios do Senhor, mas depois que ele conheceu a Samuel, conheceu o Senhor e foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Mas agora Davi está ungido, o Espírito Santo foi embora de Saul, e Saul, irmãos, é uma casa vazia, sem morador, e não existe casa vazia. Ou você está cheio do Espírito Santo, ou você está cheio da glória de Deus, ou você está vulnerável a sua casa ser habitada por espíritos antigos, malignos, e quando eles chegam, eles ainda trazem mais 7, eles ainda trazem mais um monte para atormentar a sua vida. Hoje é noite de você abrir as portas do seu coração, as portas da sua alma, e deixar o Espírito de Deus habitar, deixar o Espírito Santo adentrar a sua vida, fazer morada. Entrega o teu coração, entrega a sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, pois ele quer mudar a tua história. Oh, aleluia. Glória a Deus. Casa vazia, irmãos, disse Martim Lutero, é a oficina do diabo. Essa frase que você acha que é um ditado popular, não é. Essa frase é de Martim Lutero. Mente vazia, oficina do diabo. E a casa que Jesus quer morar, irmãos, é na sua mente. Jesus quer morar nos seus pensamentos. Jesus, ele quer habitar na sua mente de modo
que não tenha mais espaço para mais nada na sua vida, senão a presença dele, senão a glória dele, senão o poder e a manifestação dele na sua vida. E naquele momento, irmãos, que o Espírito de Deus se retira de Saul, e Saul passa a ser atormentado por aquele espírito maligno, pela permissão de Deus, alguém disse para ele, um dos seus moços: arruma um instrumentista que toque bem, para que a hora que o espírito maligno te perturbar, sua alma tenha um alívio. E ele gostou disso, e ele falou: tá bom, pode procurar, chama o meu moço predileto lá, que eu vou mandar ele procurar alguém que toque bem, então para ele estar aqui comigo no castelo. E de repente alguém disse assim: peraí, eu conheço um que é bom de palavra, eu conheço um que tem um aspecto gentil, eu conheço um que quando ele toca, a unção espalha no ambiente. Eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que é um verdadeiro homem de Deus. Saul estava tão cego que ele estava procurando alguém que tocasse bem, Igor. Tocar bem, não sei se você conhece o baterista do Michael Jackson. É um dos maiores bateristas dos últimos 100 anos. O coroa toca muito a bateria. Cantar bem, Roberto Carlos canta, não é? Tocar muito, aleluias. Aqueles guitarristas do Iron Maiden, do Nirvana, tocam demais, aleluias. Mas para a obra do Senhor, para expulsar o demônio, não basta tocar bem. Tem que ser homem de Deus, tem que ter palavra, tem que ter comportamento, aleluias. Tem que ser alguém que quando passa, a sociedade olha e diz: ah lá o Diogo, lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus. E é isso que o moço disse a Saul: eu conheço um que é um servo de Deus. Eu conheço um que é um homem de Deus, filho de Jessé. Manda buscar. E olha onde está Davi, irmãos. Na casa de Saul. Saul, irmãos, estava atormentado, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus havia se retirado dele. Mas ele não deu o braço a torcer, sabendo que Deus havia o rejeitado. Ele continuou no trono. Ele não pegou suas vestes reais e entregou a Samuel. Ele não pegou as chaves da casa real e entregou a Samuel. Ele não pegou o trono e mandou entregar lá na igreja onde Samuel era pastor. Não, não. Ele ficou com tudo do rei. Só que ele não era mais o rei. Ele ficou com tudo que um rei usava. Morava na casa onde o rei morava, mas ele não era rei mais. Ele tinha coroa, mas não tinha a presença. Ele tinha as vestes reais, mas não tinha a presença de Deus. Ele tinha o trono, mas ele não tinha a presença. Ele senta na cadeira, mas ele não tem a presença. Aleluia. Ele se veste como crente, mas ele não tem a presença. Ele fala como crente, mas ele perdeu a presença. Aleluia. Ele se comporta como crente, mas ele perdeu a presença. Ele tem harpa, ele tem Bíblia, ele tem cântico, mas ele perdeu a presença, porque a presença foi entregue a Davi. Em o nome de Jesus, nessa noite, não adianta ter a cadeira se não tem a presença. Não adianta estar no trono se não tem a presença. Não adianta ter a posição se não tem a presença. Davi não tinha trono, Davi não tinha cadeira, Davi não tinha coroa, Davi não tinha veste, mas Davi tinha a presença de Deus. Quem tem a presença, irmão? Quem tem a presença de Deus aqui? Adore o nome dele. Adore o nome dele. Em nome de Jesus, adore, adore. Adore, minha irmã. Adore, adore. Adore o nome dele. Você pode não ter trono, você pode não ter cadeira, você pode não ter coroa, você pode não ter veste, mas você tem a presença. Você tem a presença. Você tem a presença. Quem tem a presença, adore o nome dele. Quem tem a presença, adore, 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 adore o nome do Senhor. Adore.
Só quem tem a presença adore. Só quem tem a presença adore, 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 adore. Oh, revandalaiastori mandalachou. Ei, astori mandalachou. A presença de Deus é real aqui neste lugar. A presença de Deus é real nesta casa. Povo pentecostal, glorifique o nome do Senhor. Eu quero até pregar, mas eu prefiro que você profetize. Vai profetizando, irmão. Vai profetizando, vai adorando. Deixa o Espírito te renovar. Você que é batizado do Espírito Santo, dá vazão às coisas do Espírito. Pode falar em línguas estranhas. A liberdade, onde há o Espírito Santo, a liberdade vai adorando. As crianças, os jovens, adolescentes, adorem o nome do Senhor. Adore. Como desce aqui. Olha como desce a presença de Deus neste lugar. Seja curado agora. Seja curado nesta noite. Seja tocado. Seja tocado no seu estômago, nos seus rins. Seja tocado agora. Seja tocado, seja tocado. Seja tocado pela presença dele. Tá pegando fogo, careca. Tá pegando o poder da palavra. Olha só, Pedro, é o poder da palavra. Tá pegando, pegou. Receba a glória, a presença, a manifestação. O pó pegou. Receba. Espírito, que desce como fogo. Manda fogo, Jesus. Manda fogo nesse púlpito. E enche-me de novo. Espírito. Pode fechar a porta da frente, pode deixar a porta, pode deixar. Que desce como fogo. Vem como em Pentecostes. No cenáculo reunidos. Aleluia. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Receba a glória. Receba a presença.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me guia do laçando passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me guia de suas asas, e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem tenta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assolam ao meio-dia. Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei os céus, ele me anjos para Senhor. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Olha a diferença, irmão. Não esquenta não, vai dando glória aí, eu vou continuar pregando. Olha a diferença de quem é e quem não é. Saul, irmãos, perdeu o poder de Deus, mas continuou segurando a coroa. Eita glória! Saul perdeu, irmãos, o poder de Deus, mas continuou sentado na cadeira. Saul perdeu a presença de Deus, mas continuou com o anel de rei. Agora Davi, irmãos, quando o profeta Natan entra na casa dele, conta aquela parábola a ele, e ele diz: esse homem é digno de morte. E Natan diz: esse homem é você, Davi. Davi corre para escrever o Salmo 51 e dizer: ah, Senhor, cria em mim, ó Deus, um espírito reto, mantém-me num espírito voluntário, lava-me como esopo e ficarei mais alvo que a neve. Não tire de mim o trono, não tire de mim a coroa, não tire de mim o anel, não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi não se preocupou com as mulheres, com o dinheiro, com o exército, com os filhos. Davi se preocupou com a presença de Deus mais uma vez. Ele disse: não retire de mim a tua presença. Ele conheceu o que era ser um homem sem a presença de Deus. Você pode estar passando por diversas privações na sua vida. O que você não pode perder é a presença de Deus. Não retire de mim a tua presença, ó Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito, a tua glória, o teu poder sobre esta igreja. Derrama, Senhor, derrama o teu Espírito sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Derrama nesta noite. Deus proveu fogo e eu sacrifício. Deus proveu o Espírito e eu me entrego por inteiro. Isso aqui, irmão, festa dos crentes.
Se a festa dos crentes, irmão. Festa dos crentes tem dança, vai. Festa dos crentes, as jovens dançam. Vai, minha filha, vai dançar. Festa de crentes tem vinho novo. Presbítero Tiago, o senhor sabia que na festa de crente tem vinho novo? Quando o vinho velho acaba, é hora do Senhor começar a trazer o vinho novo. Receba nessa noite em nome de Jesus. Vinho novo, fresco, que só Jesus pode dar. Receba vinho novo na tua vida hoje. Receba. Eu entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me. 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 Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, oh, oh. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, enche-me, oh. Festa, é festa, é festa. Receba o Espírito Santo, receba a glória, receba o poder, receba a unção. Receba, receba. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche, 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 enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche, 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 enche. Vou fazer o que nenhum homem fez. Vou fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o destino em Joel. A viva luz. Vou fazer o que nenhum homem fez. Vou fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o destino em Joel. A viva luz. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o destino em Joel. A viva a terra clama. Oh, a terra clama, clama, clama. Mais uma vez queremos ver Ao Espírito Santo. o teu poder. Ó. O Espírito Santo. Ó. Tem fogo. Segura só um minutinho. O Espírito Santo batiza. Ó. Receba, 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 receba o poder de Deus. Agora, receba. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa, deixa, deixa. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. E esse é o som, o carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta.
som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce, 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 desce. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo, 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 e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos, não me vejo sem a tua. Só tu és. Só tu és certo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem, quem vem. Tá dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu. Sou eu. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus abastece e me deixa calmo, que Ele não quer viver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele está lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer alcançar. Por
já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei, porque ele vive, posso crer. Porque Tem alguém para Jesus nessa noite? não há, Tem alguém para Jesus nessa noite? mas eu pensei, Tem alguém que quer entregar a vida para Cristo? eu sei. Tem alguém que quer renovar a aliança? Aleluia, aleluia. Muito em breve, Wesley, vai acontecer um estrondo muito em breve. Vai se ouvir uma notícia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz e lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, Olha só, escuta. que a Deus tanto clamava, e as crianças que cantavam, elas também farão morar lá em Sião. Levante a mão e diga: onde está? Onde está? Onde está? Alguém com voz e lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora. Nós estamos indo, irmãos. Nós estamos indo para Sião. E você vai ficar aí. Você vai ficar aí pensando nas coisas dessa vida, dessa terra. A ditosa cidade, irmãos, é linda. E se eu pudesse, de fato, eu iria para lá hoje, agora, completar o número dos conservos. E você está preso aqui nesta terra, irmão? Em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Tome seu assento, irmãos. Você que nos visita, irmão, não se escandalize.
Não nos tenha como loucos. Esse é o fervor pentecostal. Essa é a marca de uma igreja que luta, que chora, que ora, mas que quando se reúne na presença de Deus é festa. Essa é a nossa festa. Um fala em línguas estranhas, o outro chora, o outro canta. Um tem salmos, o outro tem palavra, o outro tem cântico. É assim. Diversas manifestações de adoração. Mas todos nós aqui estamos adorando a Deus. Eu não estava entendendo, irmãos, o que estava acontecendo. Mas Deus queria me guiar pela revelação, irmãos. Por 2 vezes aqui o meu esboço sumiu e depois eu entendi que não era para eu seguir o protocolo, era para eu deixar Deus falar aqui neste lugar. Eu estava hoje em casa, irmãos, mexendo umas panelas lá e Deus falou comigo: você já observou Saul e Davi? Falei, já. Observa mais uma vez. Como os dois eram reis, foram reis, mas como os dois foram diferentes. Aleluia. Você já ouviu a sua mãe dizer, quando você justificou para ela: não só eu fiquei de recuperação, todo mundo ficou. E a sua mãe disse: mas você não é todo mundo. A sua mãe já sabe que você não é todo mundo. Quem já ouviu isso da mãe? Você não é todo mundo. Quem já ouviu, irmão? Quando a sua mãe fala isso, ela toma a palavra de Deus na boca dela. Você não é todo mundo. Você é exclusivo, você é único, não tem outro igual a você. Pode ter parecido, mas igual não tem. Você é você. E ponto final. E Deus te escolheu, e Deus te chamou, e Deus te vocacionou. Não adianta você tentar fugir da presença desse Deus. Não adianta. Não adianta você pensar no seu coração: eu vou para uma igreja mais calma, eu vou para uma igreja mais tranquila, eu vou para uma igreja mais liberal. Você vai para lá e vai sentir saudades daqui. Nesse pensamento eu nunca saí daqui, para não precisar ter que voltar depois. Porque eu sei, irmãos, que Deus está aqui neste lugar. E eu sei que o seu coração quer estar onde Deus está. O meu coração está aqui, irmãos, porque Deus está nessa obra. Deus está presente aqui. Mas se eu não tenho vontade, eu tenho vontade de tanta coisa, meus irmãos. Eu tenho vontade de parar, eu tenho vontade de ir para o céu agora, eu tenho vontade de tantas coisas. Só que a minha maior vontade é estar na presença do Senhor. A Angélica um dia disse assim para mim: pastor, que saudade do senhor. Eu falei: estou com saudade de vocês não. A Angélica ficou triste, não foi, Angélica? Saudade do senhor. Eu falei: eu não estou com saudade de vocês não. E depois eu fiquei meditando naquilo, irmãos, que eu disse a ela. E realmente, esse trabalho, irmão, ele é árduo, mas a recompensa está nas mãos do Senhor. Esse trabalho é árduo, mas a recompensa está nas mãos de Cristo. Você que é trabalhador dessa obra, você que visita, você que congrega em outra igreja, você é trabalhador da obra de Deus. Não desista. Não pare, não se entregue. Não perca a presença de Deus. Fica firme. O que os homens estão dizendo não importa. Importa o que Deus está dizendo. E Deus está dizendo que você é dele e Ele te escolheu. Ele não quer outro, Ele quer você. Vocês entenderam o mistério? Você entendeu o mistério, Diogo? Você entendeu, Alexandre? Deus não quer o seu irmão, Deus quer você. Deus não quer o Rafael, Deus quer você. Deus não quer o seu primo, Deus quer você. Deus quer você. E por mais que o homem apresente alternativas para Deus, Deus não deixa se levar. Deus não. Está preocupado com a obra? Glória a Deus pela sua preocupação. Mas a obra tem dono. E o dono da obra é Jesus. A obra não é esse prédio, que esse prédio pertence a uma denominação. Tem escritura e tudo. A obra que Deus é dono é a obra que está sendo feita na sua vida. É essa obra que é de Deus.
Isso aqui tem dono, irmão. Eu assino por esse prédio aqui. Eu chego na prefeitura com as atas e eu tenho acesso no cartório, porque eu represento essa denominação. Mas você não é um prédio, você não é uma edificação, você é um tabernáculo, aonde o próprio Espírito de Deus mora. E Deus não vai colocar outro, é você. Deus não vai levantar outra pessoa, pastor Nivaldo, é o Senhor. Sabe? Não adianta. Aquilo que Deus colocou na mão do Senhor, é o Senhor que vai fazer. Pode branquear os cabelos, pode a idade chegar, pode a força não ser a mesma de 30 anos atrás, mas o Senhor Deus, ainda conta com o Senhor nessa terra. Mas esse pastor é jovem, eloquente, mas o que Deus tem na vida do Senhor é na vida do Senhor, não é na minha. De tocar bem, tem muitos como Wesley, que deixaram o púlpito e estão tocando nos bares ali agora. Os moços, eunucos de saúde disseram, vamos procurar alguém que toca bem. Que toca bem, as boates estão cheias ali agora, de pessoas que aprenderam aqui no altar. E alguém disse, eu conheço um que tem palavra na ponta da língua, que a presença dele é agradável. Eu conheço um que exala a presença de Deus. O que nós precisamos buscar, igreja evangélica cristã pentecostal, é a unção de Deus. Com essa unção, com esse poder, nós vamos vencer. Sabe, irmãos, quando Jesus ele batizou os crentes em Atos capítulo 2, era para ser testemunha na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quarta-feira tem um evangelismo. E você já foi capacitado aqui para os confins da terra. O que, irmãos, Deus fez em Atos, Deus fez aqui hoje. Sabe? Para a glória do nome dele. Quem receber um panfleto da sua mão, quem ouvir você tocar, ou ouvir você ver você dançar, vai olhar para você e os olhos dele vão ser tocados de maneira diferente. Porque você não está indo com as suas forças, você está indo em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Eu peço, irmãos, oração pela Cíntia, sobrinha do pastor Joel, que está muito enferma. Ela precisa muito da oração dos irmãos. Ore também pela vida do pastor Joel, que está passando por esse momento difícil com a sobrinha internada. Antônio Batista Gomes também pede oração. Chegou pela live? Irmã Nádia? Chegou pela irmã Nádia. Antônio Batista Gomes pede oração. Eu peço oração também, irmãos, por mim, por toda a minha família, pela minha esposa, por toda a minha casa, pela minha sogra, pela minha mãe, pelas minhas irmãs. Eu careço da oração de todos os santos. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Aplauda o Senhor. Pastor Carlos. Aleluia. A secretária Angélica está avisando aqui que hoje tem cantina. R$5 com direito a um copo de refrigerante, amados. Abençoa teu irmão aí. Abençoa também a obra, né? Importante a obra, né? Para que nós possamos, até o final do ano, já estar com o ar-condicionado aqui instalado. Né? Deus quiser, né? Deus é bom. Amado, de manhã, a presença do Espírito Santo aqui foi grande, né, amado? Agora à noite também, que bênção, mas que bênção, né? E essa igreja tem passado por dias assim, que o Espírito Santo tem visitado essa igreja, tem visitado a igreja, tem visitado os irmãos, e a gente vê o